Na ceia de Natal, minha mãe levantou o copo e disse: "Quero de volta o dinheiro que gastei te criando." Peguei meu celular, transferi $1 para ela e respondi: "Então me devolva os 10 anos em que paguei suas contas." Minha irmã soltou uma risada debochada e disparou: "Não traga mais sua família. Eles são de classe baixa e estão abaixo de mim." Olhei bem nos olhos dela, tomei um gole de vinho e disse: "Um brinde à minha irmã, que agora tem um namorado rico." Depois me levantei calmamente. "Ah, e só para avisar, parei de bancar seus luxos. Nada mais de cartões pagos por mim, de aluguel quitado, ou de transferência emergencial porque você esqueceu a senha. Feliz Natal." Naquela mesma noite, congelei as contas deles, cancelei todos os cartões que estavam no meu nome e bloqueei todo mundo. Era para ser um jantar natalino comum. Daqueles em que alguém queima os pãezinhos, o cachorro rouba uma fatia de presunto e todo mundo finge, por algumas horas, que somos uma grande família feliz. Mas, naquele ano, a única coisa que eu não consegui engolir foi minha paciência. Eu ainda estava na metade da taça quando minha mãe se levantou com um copo na mão e pigarreou. "A família", disse com aquele sorriso forçado que ela sempre usava antes de soltar uma crueldade e chamá-la de tradição. "E as crianças que criamos, mesmo que cresçam ingratas. Quero de volta o dinheiro que gastei com vocês." A sala ficou em silêncio. Garfos congelaram no ar. Minha tia parecia que ia engasgar com o purê de batatas, e meu irmão Greg, sempre mestre em mudar de assunto, de repente ficou profundamente interessado no molho de cranberry. Eu não hesitei. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco, e fiz a transferência de $1. Depois ergui o copo. "Pronto", disse. "Agora me devolva os 10 anos que passei pagando suas contas." O suspiro coletivo foi tão alto que parecia parte de uma peça ensaiada. Mas eu ainda não tinha terminado. Do outro lado da mesa, minha irmã revirou os olhos. "Sério? Você vai trazer esse drama de novo?" zombou, ajeitando o cabelo impecavelmente cacheado. "Sua família é de classe baixa. Estão abaixo de mim." Olhei fixamente para ela, tomei um gole lento de vinho e falei: "Um brinde à minha irmã, que acha que ter um namorado rico a transformou em realeza." Depois levantei da mesa. "E só para deixar claro, acabou. Não tem mais crédito, não tem mais aluguel pago, não tem mais transferência secreta porque você esqueceu a senha. Acabou. Feliz Natal." Saí. Naquela noite, congelei as contas de todos, cancelei os cartões que eu mesmo tinha emitido, e bloqueei todos os contatos. Eu costumava acreditar que, se você desse o suficiente, as pessoas parariam de pedir. Foi o que me convenci da primeira vez que paguei a fatura do cartão da minha mãe, só para ela conseguir respirar. Eu tinha 24 anos. Ela me ligou chorando, dizendo que não conseguia dormir, que os cobradores não davam trégua. Eu tinha 2 empregos e mal conseguia pagar meu próprio aluguel, mas mesmo assim transferi $2.000, sem pensar 2 vezes. Ela não disse obrigada. Ela disse: "Já era hora de você se impor como homem." Isso deveria ter sido meu sinal de alerta. Mas, em vez disso, foi o começo de um padrão. Paguei pela geladeira nova quando a deles quebrou. Paguei pela emergência do encanador. Pelo licenciamento do carro. Pela mensalidade do Greg quando ele não estava nem perto de querer trabalhar, só queria se encontrar. E quando ele largou a faculdade 3 semestres depois, adivinha quem bancou o aluguel dele enquanto ele se reorganizava? Isso mesmo. Eu. Comprei o primeiro carro da minha irmã. Não porque queria, mas porque nossa mãe me ligou chorando, dizendo que não podia deixar a Raquel andar por aí parecendo uma perdedora. Quando sugeri que ela arrumasse um emprego, a voz da minha mãe ficou gelada. "Ela não é como você. Ela merece coisa melhor. Merece coisa melhor." Essa frase ficou presa na minha garganta como uma espinha de peixe por anos. Porque, aparentemente, eu merecia viver num cubículo, comer feijão enlatado e colar meus sapatos com fita adesiva. Todo mês, eu olhava meu saldo bancário e mandava centenas, às vezes milhares, só para manter a luz da casa da minha família acesa. Diziam que era temporário. Durou 10 anos. Paguei pelo falso negócio da minha irmã, uma padaria vegana que nunca saiu do papel, financiava as emergências emocionais dela, como aquela viagem com as amigas depois que ela teve um colapso com o fim do namoro.
A tal emergência incluiu resorts de frente para o mar e brunches com champanhe em Miami. Ela postou tudo no Instagram com a hashtag cura. Enquanto isso, eu pulava refeições para não atrasar minha hipoteca. Mas fiquei calado. Entrei na brincadeira. Me convenci de que era isso que lealdade significava, que era isso que amor de verdade fazia, até aquele verão. Foi quando descobri que minha mãe andava dizendo para todo mundo do clube do livro que eu só estava devolvendo o que ela fez por mim. Que eu não estava ajudando por carinho, mas pagando uma dívida. Como se comida e teto durante a infância fossem parte de um contrato que agora eu estava cumprindo. E o pior. Ela falava com orgulho. Se gabava. Meu filho me dá $500 por mês porque sabe o que eu sacrifiquei por ele. Nenhuma palavra sobre ela ter acabado com minhas economias por causa do vício em jogo em 2019. Nenhuma menção aos $7.000 que enviei quando ela, sem querer, virou fiadora do carro de um namorado que desapareceu sem pagar nada. Eu estava sendo apagado em tempo real, transformado em uma carteira viva. Um caixa eletrônico ambulante, cuja única função era financiar os caprichos e as decisões ruins da minha família. E minha irmã? Ela mal levantava os olhos quando eu entrava num cômodo, mas sabia mandar mensagem quando o aluguel atrasava. Ou quando precisava de ajuda com o retiro de networking dela. Uma vez, ela escreveu: "Você pode pagar minha sessão de cílios? Vou ver os pais do Dererick neste fim de semana. Preciso causar boa impressão." Eu paguei. Também. Até que, um dia, fui checar meu relatório de crédito e vi que alguém tinha aberto um cartão da Macy's, uma conta de pontos de viagem e 2 empréstimos consignados no meu nome. O e-mail vinculado a todas as contas? Da Raquel. Minha própria irmã tinha roubado minha identidade. Minha pressão despencou. Fiquei paralisado. Peguei o telefone e liguei para ela. Ela atendeu no meio do dia. "Ei, posso te ligar depois? Tô no Brant. Você abriu 3 linhas de crédito no meu nome?" Silêncio. Depois: "Ai, meu Deus, calma. Eu só precisava de uma ajudinha para minha viagem para a Europa. Você tem um crédito ótimo." Não achei que fosse notar. Não achei que eu fosse notar. Foi nesse instante que algo dentro de mim quebrou. Não era mais só sobre dinheiro. Era sobre tudo que eles me tiraram e tudo que eu permiti. Minha dignidade. Minha paz. Meu respeito próprio. E foi ali que nasceu o plano. Aquele Natal seria a última vez que veriam a versão de mim que pagava, tolerava e perdoava. Eu estava farta. No momento em que entrei naquele jantar, já sabia exatamente como tudo terminaria. Eu não estava lá para comemorar. Eu estava lá para enterrar uma década de culpa e autoabandono. A sala de jantar parecia a mesma de sempre, toalha branca, centro de mesa falso comprado no Walmart fingindo sofisticação, e a voz presunçosa da minha mãe ecoando da cozinha, dando instruções para Raquel decorar o presunto como a Martha Stewart, não como uma camponesa. Greg já estava sentado à mesa, rolando o celular, vestido como se fosse fazer teste para um comercial de cerveja. E lá estava minha irmã, cílios postiços, brincos Chanel falsificados, e o telefone, que eu paguei, piscando com mensagens do suposto namorado rico dela, que segundo todo mundo era só um promotor endividado com ego inflado. Sentei em silêncio. Deixei que todos tivessem seu momento. Deixei que fingissem que eu ainda era idiota que podiam manipular emocionalmente toda vez que as coisas desandavam. O vinho foi servido, os pratos passaram de mão em mão, as risadas vazias começaram. Então minha mãe ergueu o copo. "A família", disse ela, com os olhos brilhando. E todos riram do dinheiro jogado fora criando filhos. Todos, menos eu. Eu não pisquei. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco, e transferi exatamente $1 para ela. "Pronto", disse, erguendo minha taça em resposta. "Acabei de te reembolsar pelo seu maior arrependimento financeiro. Agora, gostaria de um reembolso pelos 10 anos em que paguei suas contas, encobri suas mentiras e limpei sua bagunça." Silêncio. Mas não o silêncio confortável de Natal. Era outro tipo. Um silêncio duro. Greg levantou os olhos, piscando como se tivessem acabado de desligar a tomada do cérebro dele. Raquel soltou uma risada debochada.
Meu Deus, lá vem ela de novo. É sobre seu complexo de mártir, né? Sempre a vítima. Virei lentamente para ela. Na verdade, disse, com a voz firme como aço, isso é sobre você ter usado meu número de previdência social para abrir linhas de crédito. A taça de vinho dela congelou no ar. Do que você tá falando? Não se faz de sonsa. Eu já registrei o boletim de ocorrência. Tenho o rastro do e-mail. Tenho as capturas de tela. Você usou minha identidade para financiar seus retiros de negócios e cuidados de pele de luxo. Isso é crime. Minha mãe engasgou, finalmente levantando os olhos do prato. Isso é um absurdo. Não, respondi. O absurdo é que eu venho bancando esse circo há anos. Levantei-me e tirei um envelope pequeno do bolso do casaco. Talvez você queira ler isso, mãe. Era a notificação oficial de que eu havia revogado a procuração sobre todas as contas dela. Virei-me para Raquel. Seus cartões do Venmo foram cancelados. As transferências automáticas do aluguel? Sumiram. Aquela conta de emergência odontológica do mês passado que você pagou com o meu cartão? Adivinha? Foi contestada e revertida. Minha mãe se levantou num pulo. Você está exagerando. Você não pode simplesmente nos isolar assim. Posso sim. E fiz isso ontem à noite. Suas contas estão congeladas. Seus cartões foram desativados. Virei-me para Greg, que já abria o app do banco com os olhos arregalados. E aí, Greg? Aquele iPhone novo que você comprou mês passado ainda tá funcionando? Ele piscou, confuso. Ué, meu celular, e espera, meu pagamento foi recusado. Claro. Porque ele estava no meu nome. E adivinha? Bem-vindo à vida adulta. Talvez agora você tenha que pagar sua própria conta da Netflix. Minha mãe levantou ainda mais a voz. Você acha isso engraçado? Humilhar a gente no Natal? Não fui eu que humilhei vocês. Vocês se humilharam sozinhos. Minha voz tremeu, mas continuei. Eu surtei. Eu dei tudo. E vocês tiraram tudo. No segundo em que eu hesitei, virei um peso. Um problema. Uma decepção de classe baixa. Raquel deu um passo à frente. Agora tenho um namorado rico. Não preciso do seu dinheiro. Sorri. Ótimo. Então você vai ficar bem. Peguei o celular de novo. Vamos brindar a Raquel, que finalmente encontrou outra pessoa para sugar. Ela avançou em minha direção, mas Greg a segurou, celular ainda na mão, olhos arregalados. Mano, você cancelou tudo. Tudo mesmo? Tudo, confirmei. O controle da mamãe sobre minhas finanças. Foi-se. O aval do seu estúdio de música? Cancelado. Todos os cartões vinculados ao meu nome? Já era. Todos os seus luxos sempre foram meus. Não são mais. A voz da minha mãe vacilou. Você não faria isso com a sua própria família. Vocês fizeram isso comigo. No exato momento em que me transformaram num cartão de crédito com pernas. Então coloquei a mão no casaco mais uma vez e deixei uma caixinha sobre a mesa. Dentro havia uma cópia de todas as despesas que eu paguei por essa família desde que fiz 25 anos. 67 mil reais. Categorizadas, detalhadas, com recibos anexados. Considerem essa a conta final. Não se preocupem, não vou mandar para cobrança. Virei as costas e saí pela porta. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento, taça de vinho na mão, enquanto as mensagens começavam a chegar, primeiro cheias de raiva, depois de desespero, e por fim, de manipulação. Você nos traiu. Você está exagerando. Vai se arrepender disso. Foi a última coisa que ouvi antes de bloquear todos eles. Cada número, cada e-mail, cada tentativa de contato. Cortei qualquer laço com o mundo que eles haviam sugado até secar. E naquela noite, pela primeira vez em uma década, eu dormi. Dormi de verdade. Porque, pela primeira vez, eu não era o alvo fácil de ninguém. Eu estava livre.
As pessoas acham que depois de explodir sua própria família durante o jantar de Natal, você vai se arrepender. Que vai sentir vergonha. Que talvez perca 1 ou 2 noites de sono, se perguntando se foi longe demais. Não aconteceu. Acordei na manhã seguinte na minha cama, no meu apartamento, com paz. Nenhuma ligação para retornar. Ninguém exigindo uma transferência urgente para o Andia de Espada Raquel, ou para o seguro vencido do carro do Greg, ou para consertar mais um vazamento no telhado da minha mãe. Era silêncio. Mas não aquele silêncio sufocante. Era o tipo de silêncio que cura. Pela primeira vez em anos, meus ombros não carregavam uma hipoteca emocional de 200.000 toneladas. Naquele dia, fui caminhar. Só eu, o ar frio, e a deliciosa consciência de que eu não devia mais nada a ninguém. Meu celular quebrou. Troquei o número. Não atendi chamadas antigas. Mais tarde, vi que tinha uma caixa postal. Era Raquel, gritando. Você é um monstro. Você tem ideia do que fez com a gente? A mamãe não para de chorar. O Greg teve que pedir dinheiro emprestado para a namorada, e eu tive que cancelar minha sessão de preenchimento de cílios. Egoísta. Eu ri. Alto. Daquele tipo de riso que vem da barriga. Eu não ria assim há anos. Mais tarde naquele dia, recebi um e-mail de uma agência de cobrança endereçado a Raquel, mas encaminhado por engano para minha conta antiga. Aparentemente, um dos cartões que ela abriu em meu nome havia estourado. Espetacularmente. Taxas, juros, multas, tudo se acumulando como uma avalanche. Eles estavam me procurando. Pena que ela não era mais eu. Enviei à agência o relatório de fraude, o boletim de ocorrência e os dados do meu advogado. E então bloqueei a agência. Bloqueei também o novo número dela. Ficha limpa. Nas semanas que se seguiram, as consequências os atingiram como um trem desgovernado. Greg teve que voltar a morar com a mamãe. O contrato de locação dele foi encerrado quando o proprietário descobriu que o fiador e eu havia retirado a responsabilidade financeira. Ele tentou conseguir um emprego. Durou 3 dias. Depois postou no Instagram sobre ambientes tóxicos e a importância dos dias de saúde mental. Mamãe penhorou algumas joias. Eu sei porque uma das amigas da igreja dela me mandou mensagem no Facebook. Acabei de ver sua mãe vendendo a pulseira de pérolas na frente do centro comunitário. Ela está bem? Respondi, ela finalmente está aprendendo o que é fazer um orçamento. E foi bom. Quanto a Raquel, o namorado Henri quando ela terminou tudo. Aparentemente, ela tentou usar o cartão dele para reservar um quarto de hotel em Miami depois que o dela foi recusado. Ele recebeu o alerta de fraude e terminou com ela na hora. Uma semana depois, ela me mandou mensagem de uma conta descartável. Só me diz por quê, ela escreveu. Por que agora? Não respondi. Em vez disso, doei $100 para um abrigo de mulheres em nome dela. Deixei que, pelo menos uma vez na vida, ela contribuísse com algo útil. Mas a verdadeira mudança não foi a queda deles. Fui eu. Fui eu quem finalmente se levantou. 2 semanas depois daquele Natal, me inscrevi para uma vaga que há anos eu tinha medo de tentar. Um emprego de consultoria em Seattle, o triplo do salário, trabalho remoto, chance real de crescimento. Consegui. Em 1 mês, me mudei para o outro lado do país. Nova cidade. Novo lar. Nenhum rastro deles. Comprei um apartamento de 1 quarto com vista para a Bahia. Decorei do meu jeito, com aquilo que minha mãe sempre chamou de desperdício de dinheiro, a arte nas paredes, prateleiras cheias de livros, um sofá de couro que só eu sentava. Cheirava a liberdade. Entrei para uma academia. Fiz um curso de fotografia. Dormi 8 horas por noite, pela primeira vez em mais de uma década. Conheci pessoas que gostavam de mim pelo que eu sou. Não pelo que eu podia dar. Não pela minha conta bancária. Não por preencher algum buraco emocional no caos da vida delas. E foi aí que eu percebi, de verdade. Eu não estava mais com raiva. Nem amargurada. Eu estava apenas cansada.
Porque quando você passa a vida inteira tentando provar seu valor para pessoas que estão decididas a te entender mal, a primeira coisa que você perde é a si mesma. E eu me perdi entre alertas de cheque especial, transferências de última hora, ligações chorosas e culpa. Agora, eu tinha espaço. Um mês depois da mudança, recebi uma mensagem de Greg. Simples. Agora eu entendo. Sem súplicas. Sem acusações. Apenas 5 palavras. Não respondi. Mas deixei a mensagem sem abrir, só para ele saber que eu vi. Naquela mesma semana, recebi uma carta escrita à mão da minha tia. Uma das poucas na família que nunca me pediu perfume, ou passagem, ou dinheiro. Não sei o que aconteceu, ela escreveu, mas ouvi seu lado e queria dizer: você fez a coisa certa. Estou orgulhosa de você. E terminou com: às vezes é preciso um colapso para permitir a reconstrução. Emoldurei aquela carta. Coloquei acima da minha escrivaninha, ao lado de uma foto que tirei da janela do meu novo apartamento, o sol nascendo sobre a baía. Sem gritos. Sem drama. Sem dívidas. Apenas luz. 6 meses. E, finalmente, eu. Quanto tempo se passou desde que deslizei meu telefone pela mesa, transferi $1 para a conta da minha mãe e disse em voz alta: agora me devolva os 10 anos que passei pagando suas contas. Não houve gritaria, nem pratos voando, nem uma saída dramática. Só o som seco e real de uma família percebendo que a carona grátis tinha acabado. E meu coração? Pela primeira vez em anos, batia em paz, calmo, estável. Aquele $1 foi mais do que uma transação. Foi libertação. Foi o recibo simbólico que dizia: encerrado. Acesso revogado. Jogo terminado. Desde então, não tive mais contato com eles. Diretamente, não. Vi um story da Raquel uma semana depois. Uma selfie borrada no espelho de um banheiro qualquer, com a legenda: algumas pessoas só são leais até o dinheiro acabar. Greg soltou um tweet vago. Não dá pra confiar em ninguém. Até o sangue vir às costas. E minha mãe? Atualizou o status do WhatsApp para: filhos ingratos são uma maldição de Deus. Perfeito. Deixem que se afoguem no próprio ressentimento. Deixem que fiquem com o silêncio que, por anos, me foi negado e que eu finalmente dei de presente a eles. Porque eu? Nunca estive melhor. A primeira semana sem eles foi surreal. Meu celular em silêncio. Minhas contas intactas. Meu nome limpo, desvinculado de aluguel, de contas vencidas, de emergências inventadas. Nos primeiros dias, confesso, ainda olhava o telefone com receio. Esperando algum desastre. Um chamado. Mas nada veio. Nada deu errado. A única coisa que sumiu foi o barulho. E o sangramento constante de energia e paz que eu não sabia que estava perdendo. Então, me sentei dentro do silêncio. E comecei a me curar. Aceitei aquela oferta de emprego que vinha adiando há anos. Porque a minha mãe precisava de mim por perto. Porque a Raquel estava instável. Porque o Greg estava tentando começar alguma coisa. A vaga ainda estava lá. E agora com salário maior. Disse sim. Mudei para uma cidade onde ninguém sabia meu nome, meu histórico, meu saldo bancário. Onde ninguém me via como uma tábua de salvação ambulante. Comprei um pequeno apartamento. Paredes brancas. Janelas altas. Nenhum fantasma. Mobiliei tudo com o meu dinheiro. Sem sofá herdado. Sem louça emprestada. Só eu, meu gosto, meu espaço. E pela primeira vez em muito tempo, acordei sem medo do dia. Sem ligações da minha mãe às 6 da manhã pedindo para eu pagar a conta de gás. Sem mensagem da Raquel: você pode me mandar um Venmo de $80 rapidinho, logo depois de postar uma selfie no salão. Sem Greg dizendo: cara, tô numa situação difícil, 3 dias depois de eu ter pago a internet dele. Só silêncio. E liberdade. Pessoas que nunca foram usadas não entendem a euforia de não serem mais necessárias. Eu costumava achar que queria ser necessário.
Achei que ser a responsável me fazia nobre. Hoje, sei que tudo o que eu precisava era ser livre. Mas agora eu entendo, o que eles precisavam nunca foi amor. Era acesso ao meu tempo, ao meu dinheiro, à minha culpa. Eles chamavam isso de família. Mas era dependência, disfarçada de lealdade. E eu alimentei isso por tempo demais, até que parei. Até que cortei todos os laços. Sinto falta deles? Não. Sinto falta da ideia deles. Da versão fantasia. Aquela onde minha mãe não era passivo-agressiva nem controladora. Onde Raquel era doce, grata, humana. Onde Greg fazia parte dele, em vez de tratar a vida como uma festa cujo ingresso eu sempre tinha que bancar. Mas essa família nunca existiu. A real foi aquela que me chamou de egoísta no instante em que eu disse a não. Essa, eu não sinto falta. Na maioria dos dias, nem penso neles. E quando penso, é com a clareza que se sente depois que a febre baixa. Porque foi isso que era. Uma doença. Uma ilusão que me ensinaram a chamar de amor. Mas agora, eu sei a diferença. Agora, eu me protejo como ninguém nunca fez por mim. Às vezes, ainda olho para aquela transação. Aquele $1. Aquele reembolso simbólico. Emoldurei o comprovante e coloquei acima da minha mesa, ao lado da foto que tirei da Bahia, da vista da minha janela. Ele me lembra de uma coisa simples, mas poderosa. Você não precisa se queimar só porque sua família gosta do calor. Você não precisa se destruir emocional, financeira ou espiritualmente por pessoas que nunca vão te agradecer. Você não tem que ficar só porque compartilham o seu sobrenome. Eu dei a eles uma década. Em troca, recebi culpa, chantagem emocional e silêncio nos momentos em que precisei de cuidado. Dei tudo. Agora, não dou mais nada. Nem mesmo a gentileza de uma segunda chance. Porque às vezes, o encerramento não vem em forma de abraço. Às vezes, o encerramento é $1 e uma porta trancada, que nunca mais se abre.